Quando a gente escuta a respeito de talentos, nós podemos interpretar de algumas formas, porque o talento na Bíblia, ele era um peso de uma moeda, ele era um peso em prata, um peso em ouro. Mas quando a gente fala de talentos, principalmente com relação à parábola dos talentos, a gente fala ali de dons e capacidades, a gente fala de oportunidades que nos são dadas, a gente fala a respeito de responsabilidades que são colocadas nas nossas mãos, e cada responsabilidade é um novo desafio, é algo novo que tem que ser enfrentado. E a gente fala também a respeito de desenvolvimento, porque todo desafio, toda oportunidade, toda responsabilidade que nos é dada, nos leva a nós desenvolvermos, a nós crescermos. E eu quero falar hoje a respeito de alguém que aprendeu a agarrar todas as oportunidades que tinha pela frente. Qualquer oportunidade que passava na frente dele, ele agarrava, ele aproveitava ao máximo. Abra sua Bíblia comigo, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 29. A partir do versículo 15 é que nós vamos ler a história de um homem chamado Jacó, que saiu fugido da sua casa e foi para a casa dos seus parentes, e lá ele se apaixonou por uma prima do primo dele, chamada Raquel, e ali se faz uma proposta, e essa proposta ela é bem aceita. Gênesis capítulo 29, versículo 15, diz assim: depois Labão, que era o tio distante dele, disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Eles estavam fazendo um acordo de Jacó ficar por ali e trabalhar. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão oferecendo para Jacó, falando: olha, escolhe o salário que você quer ganhar. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você em casamento do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Feche seus olhos, fale com Deus, peça para Deus falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, de uma forma especial, que os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, estejam receptivos àquilo que o Senhor tem para nos falar nesta hora. Em nome de Jesus, Pai, Senhor, que seja especial para nós, que seja diferente, Pai, que nós possamos aprender a agarrar cada uma das oportunidades que vierem pela frente a partir desse momento, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Sente-se no seu lugar. Graças a Deus. Aqui nós lemos um texto que é muito claro. Labão oferece para Jacó a oportunidade dele escolher o salário que ele quer ganhar para trabalhar ali. E então Jacó faz uma proposta, fala: eu vou trabalhar para o Senhor por 7 anos, e por estes 7 anos de trabalho eu quero casar com Raquel, a sua filha mais nova. E Labão, que não era nem bobo nem nada, ele aceita a proposta, ele acha tudo muito bacana. Afinal ele vai ter 7 anos do esforço de alguém que é da parentela dele, de alguém que é da confiança dele. Então ele acha que ele vai ter alguma vantagem nisso, e ele fecha esse acordo. Então, por 7 anos Jacó trabalha por amor a Raquel. Mas olha o que o texto diz, lá no versículo 18, diz assim: como Jacó amava Raquel,
disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. O amor, irmãos, ele é confundido com sentimento, com emoção. O amor não é nada disso. O amor, ele é doação. Então, fala aqui o texto que, como Jacó amava Raquel, como Jacó queria se doar por Raquel, então ele fala: eu vou dar da minha vida 7 anos para eu poder casar com essa mulher. 7 anos, fala comigo, 7 anos. 7 anos de vida foram entregues ali por amor a uma mulher. 7 anos de trabalho, desde o amanhecer até o anoitecer, trabalho duro. 7 anos trabalhando por amor a uma mulher. Olha só. Só que Labão era um cara ligeiro. Conhece gente ligeira? Que gosta de passar a perna nos outros? Labão era assim. E passaram 7 anos, então Jacó foi lá, conversou com Labão: Labão, está vencendo 7 anos, agora eu quero me casar com Raquel. E Labão falou: então vamos providenciar a festa, vamos nos encontrar em família, vamos fazer tudo, deixar tudo preparado, e você então vai se casar. Maravilha, tudo feito, casamento feito à noite, lindo demais, uma festança, foram lá passar as núpcias, e quando amanhece o dia, Jacó acorda, e quem é que está do lado dele? Era Lia, não era Raquel. E aí Jacó toma um susto e vai brigar com Labão, fala: Labão, você me enrolou, que história é essa? Eu trabalhei 7 anos para me casar com Raquel, mas só que eu passei a núpcia com a Lia, que história é essa? Ele falou: olha, aqui não é assim que as coisas funcionam. Aqui primeiro a gente casa a moça mais velha, e depois a mais nova, é tradição. Você não sabia disso? Agora você fica sabendo. Mas faz o seguinte, Jacó, agora você trabalha mais 7 anos, você vai passar aí o período das núpcias, da Lia, depois você vai se casar com a Raquel, vai passar o período das núpcias com a Raquel, então você trabalha mais 7 anos para mim, porque você está levando 2 filhas e não uma só. Olha Labão, passando a perna no Jacó. E aí, acontece isso. Naquela época podia ter mais de uma mulher, então Jacó passa o período ali de 1 semana de núpcias com Lia, depois ele faz um novo casamento, passa aquela semana de núpcias com Raquel, e vão pela frente, perdão, mais 7 anos de trabalho. Olha só, 14 anos, irmãos, de trabalho por causa de uma mulher que ele amava. 14 anos. Tem gente que não tem isso aqui ainda. Tem gente que já tem mais um pouco do que isso. Mas 14 anos trabalhando só para comer e dormir e para poder se casar. Olha que esforço para poder ter um casamento. E hoje a gente vê as pessoas, os jovens, eles querem se casar, eles querem namorar, querem casar, querem namorar, mas não tem ideia das responsabilidades. Não tem noção de o que você precisa fazer para você poder cuidar de uma família bem cuidada. Mas Jacó, ele se dedica, ele se empenha, ele trabalha, e naqueles próximos 7 anos, Jacó, ele constitui ali família, nascem os filhos. Lia dá 7 filhos para Jacó, e Raquel também engravida e começa a dar os filhos a Jacó. Olha só, Lia e Raquel vão tendo filhos, e são muitos os filhos que nascem ali, mas chega um determinado ponto, quando passa os 14 anos, Jacó fala com Labão de novo: Labão, eu quero ir embora, agora eu quero minha independência, quero levar as minhas esposas, os meus filhos, e eu quero ter a minha vida agora daqui para frente. Eu trabalhei para o Senhor todo esse tempo, 14 anos. Sabe, irmãos, hoje a gente vê nos dias atuais jovens que às vezes eles se equivocam com relação ao trabalho, ao emprego. E eu me lembro do meu bisavô, dos meus avós. Você se lembra dos mais velhos,
que eles tinham o orgulho de falar: olha, eu entrei na empresa jovem e saí de lá 40, 45 anos depois. Não é assim, irmãos? Passou uma vida na empresa, e às vezes eu vejo pessoas mais jovens hoje, que se orgulham de ter lá na carteira de trabalho, vários registros na carteira, porque simplesmente elas pediram demissão, porque o patrão falou alguma coisa que elas não gostaram, porque não conseguiram lidar com situações difíceis, então simplesmente elas abandonaram aquele trabalho e foram procurar outro. E isso é tão deprimente, é uma inversão dos valores, porque o bom é você ser constante, o bom é você aprender a fazer muito bem aquilo que está colocado na sua mão, aquilo que foi entregue na sua mão, você fazer com determinação, com garra, com empenho, a cada dia fazer melhor aquilo que você já está fazendo bem. E é tão bom você crescer, evoluir, ser promovido, construir uma carreira. Mas Jacó, ele chegou naqueles 14 anos, ele fala para Labão: Labão, agora eu quero fazer a minha vida. Por 14 anos eu trabalhei para você, eu entreguei o meu melhor, eu me dediquei, eu fiz o meu melhor para a sua casa. E quando Labão recebe essa notícia, ele fala para Jacó: Jacó, ó, esse tempo que você ficou aqui foi bom, eu prosperei. Olha Labão falando para Jacó: o tempo que você esteve aqui trabalhando para mim, as coisas aconteceram, tudo foi bem, o rebanho cresceu, as produções aumentaram. Fica comigo, Jacó, não vai embora, fala o salário que você quer ganhar. Olha, Labão oferecendo de novo um salário para Jacó, falando para Jacó: Jacó, o que você quer ganhar? E Jacó escolhe o salário dele. Jacó fala assim: eu quero as ovelhas listradas, as ovelhas malhadas. Eu quero as ovelhas que têm defeito, as pretas, aqui ninguém quer. Eu quero essas ovelhas, os cabritos, os bodes. Eu quero a cria, o rebanho que normalmente é desprezado. E aí os outros são todos seus. Jacó falou: então tá, esse aí é o seu salário? Jacó falou: sim. Daqui para frente, tudo que nascer listrado, malhado, com defeito, é tudo meu, o resto é seu. Os sem defeito, os bonitinho, tudo seu. Só que Jacó achou tão fácil que Labão tinha oferecido isso para ele, e aí acontece que Jacó, ele se acomoda por um momento, e Labão, ele pega todas aquelas ovelhas, que eram as malhadas, as listradas, todo o rebanho que era desse tipo, e ele distribui entre os filhos dele, e fala para eles levarem rápido, 3 dias de distância, leva logo, e deixou pouquíssimos ali para Jacó. E Jacó então, ele pega aqueles poucos que são colocados na mão dele, olha Labão ligeiro, ele fala: não vou acabar com mais da metade do meu rebanho, porque alguém quer ganhar isso daí. Entrega para os filhos, e aquilo que sobra, ele deixa na mão de Jacó. Só que, eu estou te contando essa história para você entender que Deus, Ele abençoa os seus. Aquele pouco que ficou na mão de Jacó, Deus deu determinadas estratégias a Jacó, que todo o rebanho começou a produzir as malhadas, começou a produzir as listradas, começou a produzir as pretas, e as brancas começaram a ser poucas. Deus deu estratégias. Então, ao longo do tempo, o rebanho de Jacó foi aumentando, e conforme o rebanho de Jacó aumentava, Labão ia lá e fazia um novo acordo. Olha, Jacó, vamos fazer um novo acordo agora, o que nascer desse jeito é seu, mas o resto é meu. E Jacó falava: tudo bem. E Deus abençoava Jacó. Então, todas as vezes que Labão quis mudar o salário, mudar os ganhos de Jacó, Deus abençoou Jacó. Sabe, irmãos, eu conheço uma história de um moço
que ele até hoje trabalha nessa mesma empresa, e por mais que pareça estranho, os ganhos dele foram mudados inúmeras vezes. Tinha vez que falava assim: olha, nós vamos cortar tal benefício. Tudo bem, não tem problema. Nós vamos cortar tal benefício agora. Tudo bem, não tem problema. Nós vamos mudar agora esse benefício, agora esse determinado plano aqui que você recebe, não recebe mais, você vai ter que pagar do seu bolso. Tudo bem, não tem problema. Eu conheço essa pessoa. É uma história real. E aí, quem tem aliança com Deus nunca é envergonhado. Essa pessoa até hoje está lá. E ela continua firme. E Deus continua abençoando. E nunca faltou nada para essa pessoa. Pelo contrário, Deus tem abençoado cada vez mais. Você já parou para você pensar as vezes que você foi injustiçado na sua vida? As vezes que pessoas se levantaram contra você para fazer algo contra a sua vida, e Deus continuou te abençoando? Essas pessoas passaram vergonha, e você continuou sendo abençoado. O povo de Deus, aquele que é de Deus, o maligno não toca, irmãos, não tem poder, não consegue fazer nada. Mas tudo que acontecia era favorável a Jacó. Tudo que Labão fazia, Deus abençoava Jacó. E aconteceu que por 10 vezes, Labão mudou os ganhos de Jacó. Por 10 vezes, Labão fez para passar a perna em Jacó, e Deus continuou abençoando Jacó. Lembre-se, quem tem aliança com Deus nunca passa vergonha. Em Gênesis capítulo 31, versículo 6. Aqui Jacó, ele conversa com as suas esposas, com a sua família, e ele quer explicar para elas tudo o que está acontecendo. E diz assim a partir do versículo 6. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Olha a declaração de Jacó. Jacó fala para Raquel e Lia: olha, nós somos uma família hoje. Vocês estão percebendo que o pai de vocês tenta me prejudicar inúmeras vezes. Vocês estão vendo que eu me dedico ao máximo, eu entrego o meu melhor, eu faço o meu melhor trabalho durante todo esse tempo que eu tenho trabalhado para o pai de vocês. E apesar do pai de vocês ter tentado me prejudicar, em nada eu tenho prejuízo. Pelo contrário, Deus tem nos guardado e tem nos abençoado em todo o tempo. Olha a declaração de Jacó. Jacó, ele reconhece que é Deus quem tem guardado, que é Deus quem tem permitido que ele continue andando na bênção. Olha isso. É Deus quem faz com que Jacó prospere em tudo. Todo o trabalho que entregue na mão de Jacó, toda a oportunidade que ele tem, ele prospera. Ele não deixa passar. Mas Deus dá a direção para Jacó. E Deus orienta Jacó o que ele deve fazer. Lá no versículo 11, diz assim: e o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra da sua parentela. Deus é um Deus justo. Deus é amor.
A palavra de Deus diz que Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. E Deus não suporta algo chamado injustiça. Injustiça. Deus não suporta a injustiça com seus filhos. Então Deus fala para Jacó: olha, eu estou vendo, todos os machos que cobrem o rebanho agora, são todos de Labão. Então significa que tudo que vier pela frente, vai ser tudo de Labão. Ele tirou tudo o que você poderia ter. Ele fechou tudo, você não vai ter mais condições de ter o seu rebanho, além daquilo que você já tem. Então, Labão fechou o cerco, e Deus fala para Jacó: Jacó, acabou, agora você já entregou o seu melhor aí, é tempo de você ter uma nova vida. Deus às vezes nos chama, e nos dá um chacoalhão, e fala para nós: olha, você tem feito tanta coisa boa, você tem feito melhor, você tem entregue o seu melhor, você tem se dedicado, você tem se empenhado, mas daqui para frente, é hora de você viver uma nova história. Daqui para frente é hora de você viver o milagre que eu estou reservando para você. Daqui para frente você precisa mudar a sua estratégia, mudar o seu comportamento, sair de onde você está e aceitar novos desafios. O Senhor nos chama a novos desafios. O Senhor te chama a novos desafios. O Senhor está te chamando. A diferença, existe uma grande diferença com relação àqueles que trabalham, que são zelosos no que fazem. Provérbios, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Provérbios 22, 29, diz assim, olha só: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Você está vendo alguém que é zeloso, é eficiente, é habilidoso no trabalho que está executando? Essa pessoa será exaltada, e o seu momento vai chegar em nome de Jesus. Siga firme, fazendo o seu melhor. Jacó sabia que tudo o que ele estava fazendo, estava sendo para a casa dele, mas Labão estava sendo o maior beneficiado. Labão declarou: Jacó, fica aqui, porque por sua causa, a nossa família prosperou, por sua causa, eu estou crescendo, por sua causa, eu estou sendo abençoado. O próprio Labão declarou isso, porque havia uma aliança com Jacó e Deus. Jacó havia estabelecido uma aliança, havia feito um voto. Deus lembrou Jacó: Jacó, você fez um voto comigo lá em Betel, e eu me lembro do voto que você fez. E qual foi o voto de Jacó? Olha só, ele falou para Deus: Deus, o Senhor será o meu Deus. Jacó falou para Deus: o Senhor vai ser o meu Deus. E ele fala: essa pedra aqui que eu usei por travesseiro, eu vou derramar o óleo nela, e essa pedra aqui será a sua casa. Eu vou edificar a sua casa nesse lugar. E a terceira parte do voto de Jacó, Jacó fala: de tudo aquilo que o Senhor me der, certamente eu entregarei ao Senhor o dízimo. Três partes tem o voto de Jacó. Primeiro, declarar que Deus era o Senhor da vida dele. Segundo, o trabalho na casa de Deus. Terceiro, pela sua própria vida pessoal, que Deus iria prosperar, ele seria fiel em tudo. Jacó faz um voto de fidelidade ao Senhor em três áreas da vida: de se dedicar a Deus, se dedicar à casa de Deus, e se dedicar a si próprio, e com relação àquilo que ele colheria, ele seria fiel ao Senhor. Mas esse encontro de Jacó com Deus, lá nesse lugar que ficou chamado Betel, foi um encontro extraordinário. Jacó tinha dormido, e ele teve um sonho, lá em Gênesis capítulo 28, um pouquinho antes aí, Gênesis 28, a partir do versículo 10,
28, 10. Depois do sonho que ele teve um sonho em que ele via uma escada, anjos subiam e desciam dessa escada e traziam as respostas de Deus. E Deus fala com Jacó naquele sonho, e ele fala para Jacó: Jacó, eu vou ser o seu Deus, eu vou abençoar todos da sua família, você vai prosperar. Deus, ele renova a aliança em Jacó, a aliança que ele havia feito antes com Abraão. Olha só, havia feito uma aliança lá com o avô dele, e a descendência dele colheria os resultados. E ali, o próprio Deus fala: eu estou falando para você, renovando em você a aliança que eu fiz com os seus pais. Versículo 10. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó também fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de meu Deus, e tudo o que concederes a mim, certamente te darei o dízimo. O voto de Jacó fez com que ele prosperasse anos e anos a fio. 7, 14, 21 anos. Todo o trabalho, tudo aquilo que foi confiado nas mãos de Jacó, todo o desafio que veio pela frente, todas as responsabilidades que vieram às mãos de Jacó, Jacó pegou as oportunidades e fez aquilo virar algo valiosíssimo na mão dele. Você é um provocador de milagres. O Senhor tem colocado oportunidades nas suas mãos. O Senhor tem entregue responsabilidades nas suas mãos. Agarre cada uma delas. Aceite cada um dos desafios. Pegue tudo isso que o Senhor está colocando nas suas mãos e faça isso ser multiplicado. E fale para Deus: Deus, está aqui, ó. Cada uma das coisas que o Senhor colocou na mão, o Senhor me deu 5 na minha mão, eu estou entregando 10. O Senhor me deu 2, está aqui, ó, mais 2, eu multipliquei, virou 4. Tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão, multiplique. Deus tem te dado talentos, dons, capacidades, responsabilidades. Deus tem colocado oportunidades, desafios, para você crescer e se desenvolver mais a cada dia. E você vai crescer mais e mais, em nome de Jesus.